Na misteriosa profundidade do Sudeste Asiático, esconde-se uma terra envolta em um véu de antigos segredos e eventos trágicos, o Camboja. Este país enigmático, como um esfinge, guarda uma história surpreendente sobre como o poderoso Império Khmer, que criou o majestoso Angkor Wat, se transformou em uma das nações mais pobres da região e, em seguida, iniciou seu caminho rumo ao Renascimento. Quem não se lembra das cenas do filme Lara Croft, Tomb Raider, onde a heroína Angelina Jolie explora antigos templos tomados pela selva? Mas por trás dessas decorações pitorescas se esconde a sombria sombra de um passado recente. O regime dos Khmers Vermelhos exterminou até um quarto da população do país, mudando para sempre seu perfil demográfico e cultural. Hoje, vamos mergulhar em um formato de iceberg, onde cada nível revela fatos cada vez mais surpreendentes e, por vezes, chocantes. Desde conhecimentos superficiais, conhecidos pela maioria dos turistas, até segredos profundos, ocultos no coração das selvas cambojanas, onde ainda são realizados rituais enigmáticos relacionados a divindades antigas. Você está pronto para descobrir o que se esconde sob a superfície deste país fascinante? Mas isso é apenas o começo da nossa imersão nos mistérios da antiga civilização Khmer, cujos enigmas ainda inquietam as mentes de pesquisadores de todo o mundo. Fato número 1. O colossal Templo dos Deuses, a maior construção religiosa do planeta. Angkor Wat não é apenas um templo antigo, mas um grandioso complexo arquitetônico que se estende por mais de 200 hectares, o que o torna a maior edificação religiosa do mundo. Imagine, 5 torres em forma de botões de lótus, erguendo-se sobre as selvas, como místicos guardiões do tempo, preservando os segredos milenares de um antigo império. Este é o único monumento arquitetônico do mundo que teve a honra de ser representado na bandeira nacional. Listras azuis e vermelhas emolduram o contorno majestoso de Angkor Wat sobre um fundo branco. Nenhum outro país colocou uma construção específica em sua bandeira, o que ressalta a importância excepcional deste templo para a identidade nacional dos Khmers. A atmosfera enigmática de Angkor Wat atraiu não apenas arqueólogos e historiadores, mas também criadores da cultura popular mundial. Quem não se lembra das cenas emocionantes de Lara Croft, Tomb Raider, onde a heroína se aventura através das galerias cobertas pela selva do antigo templo, ou do místico Angkor do filme 2, Eu e Minha Sombra com as irmãs Olsen. Mas o que é especialmente intrigante, apesar da fama mundial, o templo ainda guarda muitos segredos não resolvidos. Como os antigos construtores, sem tecnologia moderna, criaram formas arquitetônicas tão perfeitas? Porque muitos relevos são lidos na direção oposta, desafiando a sequência tradicional, e que outros mistérios os corredores escuros desta monumental construção escondem, onde não pisou o pé do homem moderno? Fato 2. Phnom Penh, a misteriosa joia na confluência de 4 rios, a única verdadeira metrópole da antiga terra dos Khmers. Ao deixar as majestosas ruínas de Angkor Wat, nosso caminho inevitavelmente nos leva ao coração pulsante da moderna Camboja, uma cidade onde o passado e o presente se entrelaçam em uma surpreendente dança do tempo. Phnom Penh não é apenas um centro administrativo, é a única cidade realmente grande em todo o país, como um colosso solitário erguendo-se entre as planícies e as selvas do antigo reino. Situada na mística confluência de 4 rios, Mekong, Tonle Sap, Bassak e Prek Pinoth. A cidade outrora carregou o orgulhoso título de Joia da Ásia. E de fato, assim como uma pedra preciosa com muitas facetas, Phnom Penh reflete diferentes épocas de sua turbulenta história. Passeando por suas ruas, é possível sentir a quase tangível presença do passado colonial francês. Elegantes mansões com característicos telhados mansardados e varandas trabalhadas fazem companhia a antigos templos budistas, guardiões de segredos centenários. E, acima de tudo isso, erguem-se arranha-céus de vidro do século XXI, como alienígenas observando essa surpreendente simbiose cultural. Mas o que impressiona os pesquisadores é como pôde surgir um centro urbano tão significativo em um país onde a maior parte da população tradicionalmente vive em pequenas aldeias rurais. Quais forças ocultas levaram à concentração de poder, riqueza e cultura
exatamente neste ponto da Terra Khmer. Especialmente intrigante é o contraste entre os luxuosos hotéis e restaurantes ao longo da orla Sisowath e as modestas moradias dos cambojanos comuns, localizadas às vezes a apenas alguns quarteirões das rotas turísticas. Esta cidade de contrastes, como um antigo manuscrito, contém múltiplas camadas de informação, e cada nova camada apenas aprofunda o mistério da anterior. Talvez seja nesse entrelaçar de épocas, culturas e realidades sociais que se encontra a verdadeira essência de Phnom Penh. Uma cidade que, assim como a mítica ave fênix, renasceu várias vezes das cinzas de guerras e revoluções, mantendo seu encantamento misterioso. Fato 3. O misterioso reino do Theravada, uma força espiritual que permeia toda a existência dos Khmer. Ao deixar as ruas movimentadas de Phnom Penh e nos aprofundar na trama espiritual do Camboja, deparamos com um fenômeno que não pode ser explicado apenas por estatísticas simples. Cerca de 95% da população deste país enigmático professa o budismo Theravada, a mais antiga e conservadora ramificação do ensinamento do Iluminado. Mas o que mais impressiona o viajante é que não se trata apenas de uma religião, mas de uma força invisível que molda a própria essência da sociedade Khmer, infiltrando-se em todos os aspectos da vida cotidiana. Ao amanhecer, quando os primeiros raios de sol tocam os antigos templos, as ruas das cidades e vilarejos se enchem de figuras vestidas com túnicas laranja alaranjadas. Os monges saem com suas tigelas para esmolas, enquanto os moradores se curvam respeitosamente, ajoelhando-se para fazer suas oferendas. Esse ritual, imutável ao longo dos séculos, cria uma sensação quase mística de tempo parado. Especialmente intrigante para os pesquisadores ocidentais é a surpreendente tradição do monaquismo temporário. Praticamente todo homem Khmer, pelo menos uma vez na vida, veste as roupas de açafrão e passa de alguns dias a vários meses em um mosteiro, mergulhando em meditações e no estudo de textos antigos. Esse costume, único nas sociedades teravádicas do Sudeste Asiático, gera uma profunda conexão entre a comunidade monástica e os leigos, borrando as fronteiras entre a existência espiritual e a mundana. Ao passear pelo terreno de qualquer Wat, complexo de templos budistas, não se pode deixar de se perguntar como essa tradição espiritual conseguiu se manter quase intacta, sobrevivendo aos sangrentos anos do regime dos Khmer Vermelhos, quando milhares de monges foram exterminados e os templos transformados em prisões e armazéns. Que força vital misteriosa permitiu que o budismo ressurgisse literalmente das cinzas e se tornasse novamente um elemento central da identidade nacional? Talvez a resposta resida na própria natureza do budismo Khmer, que, como a água, é capaz de assumir a forma de qualquer recipiente, adaptando-se a quaisquer condições, enquanto mantém sua essência? Ou, possivelmente, nas profundezas da alma Khmer, existe um espaço sagrado, inacessível às tempestades políticas e convulsões sociais, onde se guardam os antigos conhecimentos e crenças transmitidos de geração em geração. Fato 4. O enigma do dólar, uma colônia americana invisível no coração do Indochina. Mas essa surpreendente nação não esconde apenas segredos espirituais. Um viajante que chega pela primeira vez ao Camboja inevitavelmente se depara com um fenômeno que parece inexplicável no contexto de um Estado asiático independente. O uso generalizado do dólar americano ao lado da moeda nacional. Imagine a cena. Você entra em um antigo complexo de templos, cercado pela selva, onde o tempo parece ter parado há séculos, e paga pelo ingresso, com notas de dólar crocantes. Esse estranho dualismo econômico surgiu após os catastróficos anos 70, quando o regime dos Khmer Vermelhos literalmente destruiu o sistema financeiro do país, abolindo o dinheiro como classe e retornando a sociedade ao primitivo escambo. Quando a vida começou a voltar ao normal, a moeda nacional, o riel, se desvalorizou tanto que o dólar preencheu naturalmente o vácuo de confiança. Hoje, como se fossem moedas de troco para o dólar. O fato como a moeda americana conseguiu penetrar tão profundamente na estrutura econômica de um país geograficamente e culturalmente distante dos Kil. É um legado da presença americana durante a Guerra do Vietnã, ou resultado da globalização e da ajuda internacional no período pós-conflito?
E por que o governo cambojano, que protege sua soberania em outras áreas, trata essa anomalia financeira com tanta tranquilidade? Talvez, nesse enigma do dólar, haja um significado mais profundo, um lembrete da fragilidade das instituições nacionais e de como os pilares da sociedade podem desaparecer rapidamente. Fato 5. Os mistérios da cozinha Khmer. Sabores envoltos em mistério. Ao mergulhar no patrimônio cultural do Camboja, não se pode ignorar a cozinha Khmer, que, assim como o próprio país, é repleta de enigmas e tradições únicas. Diferente de seus vizinhos, a tailandesa e a vietnamita, a cozinha Khmer possui um caráter especial, distinto da habitual picância e vivacidade. Aqui reina a harmonia de ingredientes frescos e aromas sutis, onde cada prato esconde uma história. Um dos componentes mais conhecidos é o molho de peixe prahoc, que tem um cheiro peculiar, podendo parecer estranho para o paladar não treinado. Mas é justamente esse molho, feito de peixe fermentado, que confere aos pratos uma profundidade de sabor única, permitindo sentir o verdadeiro espírito da gastronomia Khmer. Um dos destaques da cozinha Khmer é o tradicional amokê, um curry aromático com leite de coco, frequentemente preparado com peixe ou frango e envolto em folhas de bananeira. Este prato, assim como muitos outros, é a personificação das tradições culinárias Khmer, onde especiarias e ervas frescas, como cúrcuma, capim-limão e galanga, desempenham um papel fundamental, criando um buquê de aromas inconfundível. Embora a cozinha Khmer seja menos apimentada do que a de seus vizinhos, não é menos saborosa e rica. Cada garfada é uma viagem por receitas antigas, transmitidas de geração em geração, e uma oportunidade de tocar uma cultura que, assim como o próprio Camboja, é cheia de mistérios e surpresas. Como as tradições culinárias puderam mudar tanto sob a influência de eventos históricos? Quais segredos os chefes khmeres guardam em suas receitas ancestrais? Talvez em cada prato estejam escondidos conhecimentos antigos que aguardam para serem revelados. Fato 6. Minas não detonadas, o legado sombrio do Camboja. O Camboja, um país com um rico patrimônio cultural e paisagens deslumbrantes, também carrega a marca do medo e da tragédia, pois continua sendo um dos países mais minados do mundo. Após décadas de guerras que deixaram consequências terríveis, milhões de minas e munições não detonadas ainda permanecem enterradas, aguardando seu momento. Como puderam tais armas de guerra horríveis permanecer em paz, ameaçando a vida de cidadãos inocentes? Todos os dias, pessoas arriscam suas vidas ao pisar em solo onde cada grama de grama pode esconder uma carga mortal. Nas ruas das cidades e vilarejos, é possível ver pessoas com membros amputados, cujas vidas foram irrevogavelmente alteradas por esses inimigos invisíveis. Mas nesse legado sombrio, há esperança. Ratos de desminagem, especialmente treinados para detectar minas, tornaram-se parte essencial da luta contra essa ameaça. Essas pequenas, mas surpreendentemente inteligentes criaturas são capazes de encontrar minas onde humanos não conseguem. Eles superam o medo e o perigo, transformando seu trabalho em uma verdadeira missão de salvamento. Além disso, programas de reabilitação e apoio a pessoas afetadas por minas estão sendo desenvolvidos ativamente no Camboja, ajudando-as a recuperar a confiança e se adaptar à vida. Como é viver em constante medo de um inimigo invisível que pode mudar o destino em um instante? Quais passos estão sendo tomados para limpar esta terra dos restos da guerra? Embora o trabalho de desminagem esteja em andamento, o mistério de quão perigosa esta terra ainda permanece sem resposta. Quantas vidas ainda aguardam sua salvação e quantos mistérios esta terra, repleta de segredos e tragédias, ainda guarda? Fato 7. Vilas flutuantes no lago Tonle Sap. Vida na borda da água e do céu. O lago Tonle Sap, um dos maiores lagos de água doce do Sudeste Asiático, esconde em suas profundezas muitos segredos e mistérios. A cada verão, durante a temporada de chuvas, sua superfície aumenta várias vezes, inundando as terras ao redor e transformando-as em vastas extensões de água. E assim, sobre essas águas ondulantes, sob os raios do sol, surgem vilas flutuantes, onde comunidades inteiras vivem em casas que balançam nas ondas.
Como conseguiram as pessoas se adaptar a essa existência tão desafiadora? Esses assentamentos incomuns são conectados por estreitos canais, por onde os moradores se deslocam exclusivamente em barcos. Aqui não existem ruas convencionais, e a vida flui segundo suas próprias regras, criando uma atmosfera única, onde cada casa é um mundo à parte, repleto de vida e tradições. E escolas flutuantes, lojas e até igrejas, construídas sobre plataformas, tornam-se centros da vida social, onde as pessoas se reúnem, trocam notícias e compartilham histórias. O modo de vida pesqueiro aqui não é apenas uma profissão, é parte da cultura e da identidade local. Como essas pessoas lidam com as constantes mudanças no nível da água. Sua vida é uma luta constante contra a natureza, mas também uma surpreendente harmonia com ela. Algumas casas podem se elevar sobre estacas especiais para não serem inundadas nos meses de chuva, enquanto outras simplesmente flutuam na superfície, permanecendo seguras. Mas qual é o verdadeiro custo dessa existência? Quão resilientes são essas comunidades às mudanças climáticas que ameaçam seu modo de vida habitual? Apesar de todas as dificuldades, eles encontram forças para continuar vivendo nesse espaço único, onde a água e o céu se fundem. E ainda assim, quantos mais segredos esse lago surpreendente guarda? Quais serão os destinos dessas pessoas se o nível da água continuar a mudar? A vida no Tonle Sap é apenas um dos muitos exemplos de como a humanidade pode se adaptar às condições mais inesperadas. No entanto, o mistério de seu futuro permanece em aberto e não resolvido. Fato 8. Espíritos Nakov Prey, a adoração no coração budista do Camboja. No coração do Camboja, onde o budismo ocupa um lugar central na vida das pessoas, esconde-se uma tradição menos conhecida, mas não menos importante, a adoração aos espíritos Nakov e Prey. Esses espíritos, que protegem as casas e o espaço ao redor, tornam-se verdadeiros guardiões das tradições e costumes, apesar da predominância da fé budista. Em cada família, é possível encontrar um altar doméstico, onde são criados locais especiais com oferendas, flores e incensos para os espíritos, o que é parte integrante da vida cotidiana. Como esses rituais se entrelaçam com as práticas budistas. Antes do início da construção de uma nova casa ou durante eventos significativos, como casamentos ou o nascimento de uma criança, os cambojanos sempre se voltam aos espíritos, pedindo sua permissão e bênção. É por isso que pequenas casinhas para os espíritos, conhecidas como sarani, podem ser vistas perto de cada casa e edifício, tornando-se símbolos de respeito às forças invisíveis. Essas casinhas são adornadas com tecidos coloridos e oferendas que os habitantes locais deixam todos os dias para apaziguar seus espíritos e garantir proteção. Mas quais são as verdadeiras razões para esse profundo respeito pelos espíritos, se o Camboja é considerado um país budista? Por que é tão importante para as pessoas manter uma conexão com essas antigas entidades? Em cada lar, cercado por cores vibrantes e orações sinceras, reina uma atmosfera de harmonia e compreensão, onde o mundo dos espíritos e o dos humanos se fundem. Essa tradição única, sem paralelos em outras culturas, continua a viver, apesar dos desafios da modernidade. E ainda assim, permanece a pergunta: quantos mistérios ainda esconde essa simbiose de religiões? Qual é o futuro da adoração aos espíritos em um mundo onde a tecnologia e a globalização penetram cada vez mais na vida cotidiana? Esse enigma, assim como muitos outros, permanece em aberto, aguardando sua resolução. Fato 9. Apsara, a dança que restaura a alma da nação. No coração do Camboja, entre templos antigos e paisagens pitorescas, existe uma tradição única, reconhecida pela Unesco como Patrimônio Cultural Imaterial, a dança Apsara. Essas dançarinas graciosas, vestidas com cores vibrantes e intensas, cativam os espectadores com seus gestos elaborados e movimentos fluidos que parecem nos transportar para a era do esplendor Khmer. Cada movimento é carregado de um profundo significado, refletindo mitos e lendas que são passados de geração em geração. No entanto, essa dança extraordinária quase desapareceu nas brumas da história, quando a escuridão caiu sobre o Camboja. O regime dos Khmer Vermelhos, que ceifou a vida de quase todos os dançarinos, ameaçou não apenas a própria dança,
mas toda a cultura do país. Muitos dos que um dia executaram a Apsara foram exterminados, e os sobreviventes se encontraram em condições em que a arte se tornou um luxo inacessível para a maioria. Mas como foi possível restaurar essa tradição incrível após tantos sofrimentos? Nas últimas décadas, os cambojanos começaram a revitalizar ativamente a dança Apsara, investindo nela não apenas suas almas, mas também o desejo de preservar sua identidade. Agora, as dançarinas voltam a subir ao palco, transmitindo seus conhecimentos e habilidades para a nova geração, e esse processo se tornou um símbolo de esperança e renascimento da nação. Mas será que é essa a verdadeira força da Apsara? Talvez não seja apenas uma dança, mas o espírito de um povo que busca recuperar o que foi perdido e reencontrar sua alma. Qual será então o futuro dessa dança, que se tornou um testemunho vivo da história? Poderão tradições como a Apsara servir como um elo entre o passado e o futuro, fortalecendo a sociedade em sua busca pela singularidade? Esse mistério continua aberto, sublinhando que nas profundezas de nossa cultura escondem-se segredos que aguardam seu momento para serem revelados. Fato 10. Trem de bambu. O mistério do transporte único no Camboja, na província de Battambang, entre as paisagens pitorescas dos campos de arroz e das colinas verdes, existe um fenômeno surpreendente do qual muitos turistas nem desconfiam. Esse transporte peculiar, conhecido como trem de bambu, tornou-se uma verdadeira descoberta para os moradores locais, que, diante de trilhos ferroviários abandonados, decidiram criar plataformas improvisadas em varas de bambu, movendo-se com motores de motocicleta. Como em um conto de fadas, essas plataformas deslizam pelos trilhos enferrujados, criando um espetáculo impressionante. De um lado, isso é um símbolo da inventividade e engenhosidade do povo local. Do outro, um mistério de como uma forma tão incomum de transporte pôde surgir em um mundo moderno. Sempre que dois trens de bambu se encontram nos estreitos trilhos, acontece uma verdadeira mágica. Um dos trens para, seus passageiros e cargas são cuidadosamente desmontados para dar passagem ao seu concorrente. Essa cena, repleta de leveza e cordialidade, faz refletir sobre como coisas simples podem unir as pessoas, mas como esse tipo único de transporte se tornou uma atração turística. A cada ano, mais viajantes buscam a oportunidade de andar no trem de bambu, para sentir o espírito da aventura e desfrutar de uma atmosfera repleta de nostalgia. Aqui, tradições e modernidade se misturam, criando uma experiência única que é impossível de esquecer. Mas o que será desse prodígio quando os turistas deixarem este lugar? O trem de bambu conseguirá manter sua magia e se tornar uma parte ainda mais significativa da cultura local? Ou permanecerá apenas como um símbolo de uma era passada, quando a simplicidade e a criatividade dos moradores eram formas de superar dificuldades? Esse mistério permanece em aberto e o mundo observa como a história continua a se desenrolar sob os trilhos de bambu, que guardam os segredos e sonhos de um povo inteiro. Fato 11. O mistério da cerimônia de casamento em massa no Camboja. Unidade e esperança. Todos os anos, no coração do Camboja, nas pitorescas redondezas de Phnom Penh, ocorre um evento único que atrai a atenção de centenas de casais e milhares de espectadores. Não se trata apenas de casamentos, mas de uma cerimônia de casamento em massa organizada para aqueles que não podem arcar com uma celebração luxuosa. Aqui, sob o sol radiante e cercados por árvores floridas, famílias carentes se reúnem para se tornarem parte desse ritual mágico, que simboliza a esperança de uma nova vida. O governo e os patrocinadores, cientes das dificuldades enfrentadas por muitos jovens casais, decidem uni-los em uma grande festividade, onde todos têm a chance de encontrar a felicidade. Mas como esse dia se tornou uma verdadeira celebração do amor para todos? O ritual começa com o corte simbólico dos cabelos, que representa o início de uma nova vida. Os noivos, vestidos com trajes tradicionais, se reúnem em meio a seus entes queridos, e nesse momento todas as preocupações ficam para trás. Ao longo de 3 dias, eles participam de uma série de rituais, que vão desde orações até danças ao som de música tradicional. Cada momento é repleto de emoções, alegria e esperança, apesar de muitos desses casais
enfrentarem dificuldades no cotidiano. Como um festival tão cheio de amor e unidade pode existir em condições onde os recursos materiais são tão limitados? Alguns afirmam que é uma manifestação da cultura, onde a comunidade se apoia em tempos difíceis, enquanto outros sugerem que algo maior, talvez um retorno às raízes, aos valores que foram importantes para os antepassados. Mas, apesar de todas as alegrias e celebrações, fica a pergunta: o que acontecerá com essas tradições no futuro? Conseguirá essa cerimônia de casamento manter sua singularidade e continuidade? Ou se tornará apenas uma página na história, perdida entre as realidades contemporâneas? Neste evento enigmático, não há apenas alegria, mas também muitos mistérios não resolvidos, que continuam a tocar os corações das pessoas ao redor do mundo. Fato 12. O enigma dos gêmeos cambojanos, a escuridão dos campos da morte. No coração do Camboja, entre verdes campos de arroz e majestosos templos, se esconde um dos segredos mais aterradores do século XX: os massacres que ocorreram durante o regime dos Khmer Vermelhos. Esses eventos deixaram uma marca indelével na história do país, personificando o horror e a desumanidade que se tornaram possíveis sob o regime totalitário de Pol Pot. Os campos da morte, como são conhecidos, não são apenas locais onde milhares de pessoas perderam a vida. São símbolos de medo e sofrimento que ainda ecoam nos corações dos sobreviventes. Na prisão S21, que hoje se tornou um museu, mais de 17 mil pessoas foram torturadas e assassinadas, muitas das quais eram educadas e intelectuais, apenas por usarem óculos ou possuírem ensino superior. Como pôde uma limpeza tão brutal ocorrer em uma sociedade onde o valor da vida humana deveria estar em primeiro lugar? Incontáveis pessoas, desprovidas de esperança, foram enviadas a esses lugares obscuros, onde suas vidas foram abruptamente interrompidas em condições horríveis e seu sofrimento permanece eternamente gravado na história. Isso não apenas resultou em consequências catastróficas para a demografia do país, mas também deixou feridas profundas na consciência do povo, já que no Camboja há tão poucos idosos capazes de transmitir sua sabedoria e experiência para as novas gerações. Mas como foi possível que toda uma nação caísse nas garras da loucura e que seu futuro fosse sequestrado pela crueldade? Muitos pesquisadores apontam que essa tragédia não apenas destruiu famílias inteiras, mas também deixou um vazio que não pode ser preenchido. Quantas mais verdades a história do Camboja ainda oculta e que lições podemos extrair desse passado sombrio? O que acontecerá quando uma nova geração se deparar com essa página obscura da história? As questões permanecem em aberto e cada nova geração será obrigada a buscar respostas para esses horríveis enigmas, para não esquecer aqueles que foram vítimas da loucura. Fato 13. O enigma do Rei Deus Jayavarman VII. Grandeza e medo no Império Khmer. À sombra dos majestosos templos de Angkor, entre as selvas verdejantes e as antigas ruínas, se esconde a figura que transformou para sempre o rosto da civilização Khmer, o Rei Deus Jayavarman VIII. Este governante, dotado de uma força e carisma incomuns, tornou-se um símbolo de prosperidade e espiritualidade para seu império. Sob sua liderança foram construídos grandiosos templos, como o famoso Bayon com suas torres multifacetadas, e cidades inteiras que se tornaram centros não apenas da vida religiosa, mas também cultural. Mas não foram apenas as realizações arquitetônicas que tornaram seu nome lendário. Jayavarman VII criou uma vasta rede de hospitais, assegurando tratamento e cuidado para seus súditos, algo incomum para a época. Como poderia um governante que tão zelava por seu povo deixar um legado envolto em mistérios e enigmas? Seu culto à personalidade e a sua deificação após a morte atestam que Jayavarman VII se tornou não apenas um governante, mas um ser divino aos olhos de seu povo. Contudo, com a chegada de novos governantes, suas imagens começaram a ser intencionalmente danificadas e os templos a ser destruídos. Por que os monarcas subsequentes temiam seu poder mesmo após a morte? Alguns historiadores sugerem que isso foi uma manifestação de medo de que sua influência pudesse ofuscar seu próprio domínio, já que mesmo séculos depois, o nome de Jayavarman VII continuava a tocar os corações das pessoas. Como foi que o maior construtor e cuidadoso governante se tornou objeto de ódio e temor?
Talvez suas imagens, cobertas pela poeira dos séculos, guardem mais do que apenas lembranças de um passado grandioso? Este enigma personifica não apenas as contradições do poder, mas também a profundidade da natureza humana, o medo daquele que é capaz de mudar destinos. Tantas perguntas permanecem sem resposta. Qual é a verdadeira natureza da grandeza e do medo? E quantos mais mistérios a história do Império Khmer ainda guarda, aguardando seu momento? Fato 14. O mistério da festa das almas dos antepassados, quando os espíritos retornam à Terra. No coração do Camboja, entre antigos templos e verdes campos de arroz, existe uma celebração única que mergulha as pessoas no mundo do invisível, Phum Ben. Este ritual incomum, que lembra uma dança misteriosa entre mundos, começa no momento em que, segundo as crenças populares, as portas do inferno se abrem e os espíritos dos parentes falecidos retornam à Terra. A população do país se prepara para esse momento com reverência, pois é nesse período que devem honrar seus antepassados para não incitar sua ira. Durante 2 semanas, os cambojanos preparam bolinhos de arroz, que depois são lançados ao chão como oferendas aos espíritos famintos. Por que arroz? Por quê? Não é apenas um alimento, mas um símbolo de cuidado e amor, expressando respeito àqueles que partiram para o outro mundo. À noite, quando a escuridão envolve a terra, as pessoas saem para visitar até 7 templos, onde deixam suas oferendas e pronunciam orações. Mas o que acontece se alguém se esquece de seus antepassados? Os moradores acreditam que as almas inquietas podem amaldiçoar os parentes vivos, trazendo doenças e infortúnios. Esse medo da ira dos antepassados transforma Phum Ben em algo mais do que uma festa. É um verdadeiro teste de lealdade e respeito às tradições familiares. Como é possível que crenças antigas sobre espíritos continuem relevantes no mundo moderno? Alguns pesquisadores sugerem que isso está ligado à profunda conexão dos cambojanos com a natureza e suas raízes, enraizadas em milênios de história. Mas talvez esperando. Fato 15. Os mistérios subterrâneos de Angkor Wat, o enigma dos túneis ocultos. Nas vastidões do Camboja, no coração da antiga civilização Khmer, ergue-se o majestoso complexo templário de Angkor Wat, famoso por suas grandiosas construções e arquitetura única. Mas sob essa superfície hipnotizante escondem-se segredos sombrios que permanecem não resolvidos até hoje. Pesquisas recentes, utilizando a tecnologia a laser lidar, capaz de penetrar as densas folhagens das selvas, abriram perspectivas surpreendentes. Os cientistas descobriram uma infinidade de túneis subterrâneos que, aparentemente, se estendem profundamente sob a terra, criando uma rede inteira da qual ninguém suspeitava. Esses túneis, conforme as lendas locais, guardam os tesouros dos antigos Khmer, estátuas de ouro, artefatos sagrados e, possivelmente, até registros que podem esclarecer os rituais e cerimônias misteriosas de uma era passada. Mas não são apenas os tesouros que atraem a atenção dos pesquisadores. As lendas falam de criaturas sobrenaturais que protegem essas masmorras secretas, de espíritos ancestrais que, segundo rumores, podem punir aqueles que ousarem perturbar seu descanso. Como é possível que, no século XXI, quando as tecnologias se desenvolvem a uma velocidade sem precedentes, ainda estejamos à porta da revelação de segredos tão antigos? Alguns pesquisadores afirmam que esses túneis podem estar relacionados a práticas rituais dos Khmer, enquanto outros sugerem que serviram de abrigo em tempos difíceis. No entanto, apesar de todos os esforços, ainda não existem respostas definitivas para essas questões. A pergunta permanece em aberto. O que de fato escondem os túneis subterrâneos de Angkor Wat? Talvez seja apenas uma pequena parte de um mistério mais amplo, aguardando seu momento para ser desvendado. E enquanto a humanidade continua a explorar essa antiga civilização, os mistérios permanecem, atraindo aventureiros e cientistas de todo o mundo. É bem provável que sob a terra do Camboja ainda estejam esperando por suas descobertas, prontas para nos surpreender com suas histórias ancestrais. Camboja, mistérios da antiguidade e esperanças para o futuro. Este incrível país, onde majestosos templos e paisagens pitorescas se entrelaçam com um passado trágico, nos oferece uma combinação impressionante de tradições antigas e anseios por modernização. Ao mergulharmos na história da Camboja,
não podemos deixar de sentir que sob a camada de séculos de acúmulos se escondem segredos que aguardam o momento certo para serem revelados. Apenas tocamos levemente na grandiosidade desta terra ao mencionar os túneis subterrâneos de Angkor Wat e seus enigmáticos habitantes. Quantos mais mistérios a Camboja ainda guarda. Como esse país nos ensina a valorizar a paz e o patrimônio cultural, quando sua história é repleta tanto de magníficas conquistas quanto de terríveis tragédias. Para uma audiência madura, especialmente para aqueles que lembram da Guerra Fria, a história da Camboja na segunda metade do século XX pode ressoar de maneira especial. Este período, repleto de dor e esperança, serve como um importante lembrete de como os destinos dos povos podem mudar rapidamente e de como é essencial preservar a diversidade cultural. Quais fatos sobre a Camboja mais te surpreenderam? Quais aspectos da vida deste país você gostaria de conhecer melhor? Se você já visitou a Camboja, compartilhe suas impressões nos comentários. Os mistérios deste país permanecem não resolvidos, e quem sabe quantos mais enigmas estão escondidos em sua terra, esperando que a humanidade volte sua atenção para eles.